Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Canta as irmãs Lurdinha e Rebeca, Jesus perante Pilatos. Prenderam o Filho de Deus perante Pilatos, ele foi levado sem pena e sem compaixão pela multidão, ele foi condenado. E quando ele sentiu sede, vinagre lhe deram para beber, e numa cruz pendurado ali transpassaram o Filho de Deus. Rasgaram as suas vestes, ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Então, ao terceiro dia, Madalena e Maria ao sepulcro chegaram. O anjo do céu desceu, a pedra removeu e ali se assentou. O anjo disse às mulheres: vieram buscar a Jesus, mas ele já ressurgiu. Veja o túmulo vazio, ele ressuscitou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. A natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Muito bem, meus amados.
Hoje, sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, né? E nós vamos pensar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre esse pensamento, sobre esse assunto, baseando nisso que São Paulo diz também, que um guardava dias, fazia diferença entre dias e dias, e outro não fazia nenhuma diferença. No versículo anterior, acho que é o 4, né? Ele diz assim, que nós não devemos julgar a quem quer que seja a respeito de determinados assuntos que não nos diz, na verdade, respeito. Diz respeito a ele, né? Então, nós não temos o direito de fazer nenhum julgamento. Agora, para você, você tem que saber o que é correto e o que não é. Para mim, eu devo saber o que é correto e o que não é, não é? Então, falando-se na Sexta-feira Santa, na verdade, um cristão revelado não fica guardando dias e comemorando datas e coisas assim. Se alguém me perguntar, mas não é real que o Senhor Jesus Cristo tenha morrido na cruz do Calvário um dia, há 2000 anos passados? Sim, é real. Mas, na verdade, o que deve ser, então, santificado não é a sexta-feira, mas sim a pessoa que morreu naquele dia, não é? O que deve ser venerado, o que deve ser honrado, é Ele a quem nós devemos todo o nosso respeito, toda a nossa honra, toda a nossa devoção, porque foi Ele que morreu nesse dia, né? Mas, enfim, se alguém guardar esse dia e viver como um cristão, nós não temos nada que condená-lo, não é verdade? Agora, o problema é que nós, eu digo nós assim, a humanidade, não é? Esquece-se de viver uma vida de cristão autêntica, esquece-se dos mandamentos que o Senhor Deus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esquece-se do amor, esquece-se da fé, da caridade e fica honrando as tradições. E as tradições não levam cristão nenhum para o céu. Na verdade é essa, não é? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a sexta-feira, né? E também, naturalmente, depois da sexta-feira vem o sábado e depois vem o domingo, que é o primeiro dia da semana. E eu estava olhando aqui na mensagem Convencidos, então Preocupados, no parágrafo 192, o profeta Irmão Brana começa assim: Davi, nas Escrituras, sob a inspiração, um profeta. Davi era um profeta, vocês sabem. Davi, sob a inspiração, profetizou e disse: Não deixarei a sua alma no Hades, nem mesmo permitirei que o meu santo veja a corrupção. E ele sabia disto há algum tempo, dentro de 72 horas antes que a corrupção entrasse naquele corpo. Aqui abre-se o parênteses e fecha-se o parênteses, né? Que ele levantaria 72 horas, são 3 dias e noites. Ele disse: destruam e eu o levantarei outra vez. Totalmente convencido, isto é certo. E ele o levantaria outra vez. Ele sabia que as Escrituras não podem falhar. Aleluia. Bom, Davi era um profeta e ele profetizou, e você sabe que o profeta sempre fala
em nome de Deus, não é? Ele diz, assim diz o Senhor. E aí ele fala na primeira pessoa, não é? E Davi então disse, eu não deixarei. Ele estava falando na primeira pessoa porque ele estava profetizando em nome de Deus. Então era Deus falando aquilo para nós, não é? Não deixarei que o meu santo veja corrupção. Então neste parágrafo aqui, o profeta está dizendo o seguinte, que os nossos corpos físicos, materiais, se corrompem a partir de 72 horas. 3 dias de 24 horas, não é? Então o nosso corpo começa a se corromper. E a profecia dizia que o corpo do Senhor Jesus Cristo não poderia se corromper. Então ele morreu ele morreu na sexta, não é? E então foi sepultado. Passou-se o sábado, o restante da sexta-feira, passou-se o sábado, e no domingo de manhã ele ressuscitou. Então você vai ver que a Bíblia fala que de 3 dias e noites. Mas na verdade 3 dias e noites seria o tempo máximo para o seu corpo começar a se corromper. Então foi por isso que ele não ficou 3 dias, porque se fosse sexta, sábado, domingo, segunda, né? Ele teria que ter ressuscitado então no segundo dia da semana, não no primeiro, para que então pudesse completar as 72 horas. E ele ressuscitou domingo cedo, na madrugada do sábado para o domingo. Então ele ficou pouco mais de um dia na sepultura, justamente para cumprir a profecia que havia dito que ele não veria a corrupção. Agora, deixa eu ver aqui um pouquinho mais à frente deixa eu ver aqui no 193. Estou convencido de que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estou convencido do ministério e da mensagem que estou pregando. Estou convencido de que ela é a verdade. Estou convencido de que estas visões vêm de Deus. Estou convencido de que estamos vivendo nos últimos dias. Estou convencido de que este mesmo Espírito que está em você agora é o Espírito Santo. Glória! Eu achei que ele fosse falar mais alguma coisinha sobre a sepultura do Senhor Jesus Cristo, mas é em outras mensagens que ele fala, não é? Então, a profecia dizia que ele não permitiria, o Senhor Deus não permitiria que ele visse a corrupção, que o seu corpo apodrecesse, né? E nem que a sua alma permanecesse no Hades. Então, naquele período que ele foi sepultado, ele foi tirado da cruz porque era sexta-feira à tarde, né? E a lei judaica não permitia que eles sepultassem ninguém no sábado de manhã, ou mesmo depois das 6 horas da tarde, porque você sabe que o dia começava para eles às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, então, não é? Era contada a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e assim por diante. 12ª, então começava o sábado. Depois das 6 horas da tarde da sexta-feira começava o sábado. E se o corpo permanecesse na cruz, ele não poderia ser sepultado depois das 6 horas da tarde, por causa que eles eram muito religiosos. Parece um paradoxo até, né? Eles eram muito religiosos, muito observadores dos mandamentos, da lei, e mataram um inocente, que não tinha nenhuma culpa, que não havia cometido nenhum crime,
justamente porque eles eram religiosos e ele contrariou as suas tradições, não é? Então, mas aí não podia deixar. Então veio aquele homem por nome de José de Arimateia e pediu ao governador se ele permitia que ele tirasse o corpo da cruz, então, antes de começar o sábado, né, às 6 horas da tarde. E então, se ele permitia que ele tirasse o corpo, e ele então o sepultou em uma sepultura nova que ele tinha aberto em uma caverna ali, numa rocha, né? E o governador permitiu. O governador não era crente, não era da religião judaica, mas ele era uma pessoa que ouvia as opiniões, ouvia os conselhos dos sacerdotes, enfim, ele, se é que se pode dizer assim, ele se dava bem com eles, né? Apesar de ser Pilatos, ser um governador romano, né? Mas então José de Arimateia tirou o corpo dele dali e colocou na sepultura ali naquela rocha, e puseram uma pedra na porta do sepulcro ali e deixaram ele lá. E ele ficou então durante a noite, da sexta para o sábado, de manhã, claro, e durante o dia, e do sábado para o primeiro dia, seria o domingo, ele ressuscitou dos mortos. Então você conhece a história bíblica, que as mulheres estavam indo para o sepulcro e elas queriam embalsamar ele, o corpo dele, queriam ungí-lo, embalsamá-lo, né? E elas estavam discutindo entre si, quem vai tirar a pedra que está na porta do sepulcro? E chegando lá, ele já havia ressuscitado, não é? Então, mas nesse tempo, da sexta à tarde, durante a noite, sábado o dia inteiro e durante a noite, a madrugada também, até chegar domingo de manhã, né? Ele foi ao inferno. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno. Em uma tradição, tradução da Bíblia, você pode ler Hades, mas na outra você pode ler inferno mesmo, não é? Então a Bíblia diz que ele, nesse tempo que ele ficou lá, o seu corpo ficou na sepultura, trancado ali, ele desceu até o inferno. E foi fazer o que lá no inferno, né? Lá ele não poderia ficar. A sua alma não podia ficar no inferno. E o seu corpo não poderia ficar na sepultura, porque havia uma palavra, uma escritura garantindo isso a ele. Nem o corpo ficaria na sepultura e nem a alma ficaria no Hades. Então, para que o corpo saísse da sepultura, a alma teria que voltar no corpo, não é? Então, havia uma escritura garantindo isso. E o profeta, aqui nesse segundo parágrafo que nós lemos, que a mensagem chama convencidos, então preocupados. Então ele diz assim: estou convencido de que Deus, de que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E o Senhor Jesus Cristo, ele estava convencido de que ele não permaneceria lá. Por isso ele disse: derrubem esse templo. Eles estavam olhando a estrutura do templo construído por Herodes, não é? Que Herodes demorou 40 anos para construir aquele templo, e eles estavam admirando. Os discípulos disseram: olha, Senhor, que estrutura, que construção maravilhosa. Mas eles ainda não tinham o conhecimento de que aquele templo de pedras ali, de alvenaria, representava o corpo do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, ele disse isso, vocês não sabem, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, não é? Aí ele disse: destruam esse templo, e em 3 dias o levantarei. Então, os incrédulos que não conheciam nada, que não tinham nada de mente espiritual, não compreenderam o que ele estava dizendo,
e pensaram que ele estava dizendo que ia derrubar o templo, porque ele já havia dito que não ia ficar nenhuma pedra em cima da outra, e depois ele disse, destruam que eu levanto ele em 3 dias. Então, eles que eram de mentes naturais, mentes carnais, pensaram que ele estivesse falando do templo que Herodes construiu, e que ele seria capaz de levantá-lo em 3 dias. Mas ele não estava falando sobre o templo de pedras. Ele estava falando sobre o templo, que aquele templo de pedras apontava, ou para o qual o templo de pedras apontava, não é? Que era o seu próprio corpo. Então, por que ele disse isso? Porque ele sabia, ele estava convencido que as Escrituras diziam que o templo seria destruído, na verdade. Ele iria para a sepultura, aquela sepultura que José de Arimateia tinha, nova, que ninguém tinha sido sepultado ali ainda, não é? Ele sabia que ele ia para lá, mas ele estava plenamente convencido que ele sairia dali, por causa da palavra, que estava garantindo isso para ele, né? E o profeta aqui pregando essa mensagem, ele vai dizendo que nós, que cremos na palavra, nós também devemos estar convencidos de que o que a palavra diz a nosso respeito também se cumprirá. Então, o que é que a palavra diz ao teu respeito? Você que é um cristão, você que é um filho de Deus revelado, eleito, a palavra diz o que a teu respeito? Bem, a meu respeito, a palavra de Deus diz que eu não vou permanecer para sempre na sepultura. É isso que ela diz de mim. E de você, ela diz isso também, não é? A palavra de Deus diz que eu ressuscitarei. Se eu não estiver vivo aqui, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, até a vinda dele, se eu houver morrido e tiver ido para a sepultura, a palavra diz que eu me levantarei de lá e serei transformado num piscar de olhos, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar nas nuvens, né? A palavra de Deus diz ao meu respeito e ao respeito de qualquer cristão que seja crente revelado em Deus, não é? A palavra diz que ele subirá no arrebatamento junto com os demais que estiverem vivos, caso você tenha morrido, não é? Então você subirá no arrebatamento. A palavra de Deus diz que você vai se assentar à mesa da ceia das bodas do Cordeiro. Não é? Olha quantas coisas, quantas promessas a palavra de Deus tem para nós. Não é mesmo? É bom nós pensarmos nestas coisas. O que é que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Então, você sabe, a palavra de Deus diz, o profeta Irmão Brano, às vezes ele era um pouco assim poético, às vezes ele falava alguma coisa assim interessante, engraçada, né? Ele disse que usava prótese dental, dentadura, né? Ele disse que usava, mas ele disse, só que tem uma coisa, esses dentes que são postiços, esses não ressuscitarão na ressurreição, não é? Se a gente usa uma prótese dental, mas esse dente não é nativo do corpo, então esse não vai ressuscitar. Mas o que vai ressuscitar é aquele que é nativo do seu corpo. Aquele que você nasceu sem os dentes, é claro, né? E depois eles nasceram, os chamados dentes de leite, depois caíram os dentes de leite e vieram os outros permanentes. Então, aqueles são os dentes nativos com os quais você há de ressuscitar. A prótese não vai precisar mais, não é? Enfim, são conhecimentos, são coisas que Deus nos mostra através da sua palavra, né? Deixa eu ver a hora aqui. Através da mensagem
do profeta que Deus tem nos mandado. Mas voltando então um pouquinho ainda na questão do Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Então ele foi para o Hades. A palavra de Deus, o apóstolo São Pedro disse que ele foi para o Hades. E foi fazer o que lá mesmo? Foi pregar aos espíritos que estavam em prisões lá. E se você me perguntasse, mas era para salvar os mortos? Se for assim, então está certo fazer orações e súplicas e rezas pelos mortos. Se ele foi salvar os mortos lá, então a gente pode rezar pelos mortos para que Deus os salve, né? Mas enfim, não foi isso que ele foi fazer lá não, né? Ele foi lá no inferno pregar para as almas que estavam em prisões lá, para mostrar para eles onde eles erraram, em que ponto eles erraram para ter ido para aquele lugar lá. Eles erraram por não terem aceitado a mensagem que Noé pregou. Deus mandou uma mensagem para o mundo através de Noé. Você sabe disso, não é? Nos dias de Noé nunca havia chovido até então. E aí o Senhor Deus disse para Noé: faça uma arca que eu vou mandar chuva sobre a face da terra. E Noé começou a construir a arca e começou a falar para as pessoas que ia chover. Eles não poderiam acreditar nele em hipótese nenhuma, porque nunca havia acontecido um fenômeno daquele que era a chuva, né? Então eles não puderam acreditar. E aí eles morreram, eles pereceram nas águas do dilúvio e ainda foram para o inferno, por terem rejeitado a mensagem de Noé. E é bom lembrar que a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. É bom não se esquecer isto. E é bom observar um detalhe também, que a Bíblia não diz no dia da vinda do Filho do Homem. Diz nos dias. Quer dizer, na época da vinda do Filho do Homem. Porque não é assim um dia como relâmpago nesse caso, né? É na época da vinda do Filho do Homem, o mundo estaria nas mesmas condições que estava nos dias de Noé. E nos dias de Noé eles não creram na mensagem que ele pregava, justamente porque era uma mensagem absurda ao ver deles, né, ao entendimento deles. Era uma mensagem absurda porque nunca havia acontecido aquilo antes, que era chover. A terra as plantas eram irrigadas pelo orvalho que descia, né? Então eles não acreditaram. E sempre foi assim. Toda vez que Deus manda uma mensagem, parece um paradoxo, parece ser absurda para a humanidade, e a humanidade não crê naquilo. Você vê, uma prova está no Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio, ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias, estava prometido nas Escrituras. Mas eles não puderam crer nele, porque como que ia crer no Messias, que era filho de José e de Maria? Não é? Veja só, mas ele não era filho de sangue de José. Jesus não tinha sangue de judeu e nem de gentil. O sangue que corria nas veias do Senhor Jesus Cristo era o sangue do próprio Deus. Mas como é que eles iam acreditar nisso? Então eles o mataram, não é? E sempre foi assim. E hoje, por exemplo, hoje não é diferente também, não é? Deus tem nos mandado uma mensagem como mandou para os dias de Noé. Porque já foi dito que como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem, né? Então, Deus mandou uma mensagem profética para nós. Agora, o que é que a maioria do povo religioso, tanto evangélico como não evangélico, católicos, espíritas, o que é que eles dizem a uma só voz?
não existe profeta mais nesse tempo. Olha, não é a mesma coisa? Aí a maioria não crê. Mas nos dias de Noé foram 7. Aliás, 8 que se salvaram. 7 mais ele, Noé, né? 8 que se salvaram. E agora, nos nossos dias, é a mesma coisa. É uma minoria muito grande minoria, na verdade, né? Que vai se salvar, que vai ser arrebatada, porque as massas religiosas não puderam, não podem e não poderão nunca crer naquilo que Deus está fazendo em seu tempo. E é fácil crer no que aconteceu e no que vai acontecer, mas no que está acontecendo, no que Deus está fazendo, as massas nunca acreditam. Mas se você é um filho de Deus, né? Se você é um eleito, está ouvindo essa mensagem agora, certamente a palavra vai te encontrar. E nós agradecemos a Deus nesse instante, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e fiquem todos com Deus. Amém.